Olá, galerinha! Voltei para corrigir com vocês o questionário da semana passada, tá? A tema da aula anterior foi a chegada dos europeus na América, e aí a gente abrange os portugueses nesse momento. Foi a aula 6, onde nós falamos a respeito dos indígenas, e a aula 7, onde nós falamos sobre os escravos. Bom, a pergunta 1 era para falar sobre o que era o escambo. Ora, o escambo foi uma prática comum, principalmente entre os portugueses e indígenas, onde eles trocavam a mão de obra indígena na retirada do pau-brasil, para levar para os portugueses, os navios, né? Em troca, eles pegavam tecidos, armas, objetos que eles não tinham comum. E aí a gente vê logo em seguida a resposta 2, que é justamente o fruto da atividade de exploração entre os indígenas, era o pau-brasil. Toda essa área verde era a área onde tínhamos no nosso país pau-brasil, e devido toda a exploração, porque eles gostavam muito desse vermelho, né, da pigmentação vermelha que eles usavam para tingir roupas e para fazer também instrumentos musicais e móveis para dentro de casa. Então, por isso que eles gostavam muito desse pau-brasil. Bom, com o tempo, os domínios portugueses começaram a ficar abertos demais. Afinal, eram muitas terras. Então, para isso, o rei de Portugal delegou alguns pedaços do Brasil para fidalgos, que ficaram então obrigados de cuidar de sua faixa de terra e cultivar, entre outras coisas, a cana-de-açúcar. E era hereditária também, porque era passado de pai para filho. Temos então a resposta da 4, que é justamente quando a gente fala de Martim Afonso de Souza, que trouxe então a primeira muda da cana-de-açúcar para o Brasil. Com isso, todo o sistema de engenho, onde a primeira cidade brasileira a ter um engenho foi justamente São Vicente, aqui pertinho em São Paulo. A quinta pergunta nos coloca a questionar sobre as formas de escravidão. Enquanto os indígenas tiveram uma forma através de escambo, que a gente já falou anteriormente, o que de certa forma também nos traz uma ideia de troca, os africanos não tinham retorno por suas ações, então eles foram tirados de sua terra e famílias e postos em grandes embarcações, sem nenhum tipo de benefício, para vir para uma terra totalmente desconhecida, né? Bom, já emendamos então a resposta da 6, onde os negros vinham fruto desse resgate, que eram de conflitos que haviam em tribos africanas, e onde se barganhava pela manutenção do grupo. Eu protejo o meu grupo, em troca você leva o perdedor do meu conflito. E aí, por conta disso, eles maltratavam esses escravos nos navios, colocavam em situação lastimável, e os que chegavam vivos eram tratados como coisa. E aqui eram vendidos para trabalhar a favor dos senhores, onde eram obrigados a obedecer em prol de sua própria vida. Ao término do dia, descansavam nas senzalas, que eram as suas moradias. Bom, mas vamos para a próxima aula, onde a gente vai, logicamente, que ampliar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre os negros no nosso país. Até lá!